Olá, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse encontro hoje para o pessoal do terceiro colegial da rede pública da escola, das escolas do estado de São Paulo. Queria mandar um abraço para todo mundo do interior de São Paulo, o pessoal aqui da capital. Lembrando que hoje começa uma programação muito especial voltada para o Enem. Sim, 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 sim. Se liberta. Se vai ter Enem, se vai ser adiado, isso não interessa. Interessa que o Enem vai acontecer, é a sua vida e você vai se dedicar a estudar para o Enem. Depois dessa live aqui, nós vamos ter um encontro com o nosso secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. Então você não vai sair daí, depois você vai continuar, porque ele vai soltar para você, explicar para você toda a programação que a gente vai ter aí nos próximos dias, voltado, preocupados com o seu desempenho no Enem. Tá bom? Hoje vai ser uma aula bem gostosa, bem legal. Nós vamos fazer uma discussão mais ampla, mais genérica. Vai ter aulas específicas sobre as habilidades do Enem. Mas hoje vai ser uma coisa mais dinâmica. O que eu tenho que pensar? Eu estou nesse momento aqui de quarentena, estou na minha casa. O que eu posso usar como recurso para estudar e me preparar para essa prova que é tão importante para o seu futuro profissional, para o seu futuro, né, como ser humano? Porque o Enem não é só pensando no vestibular, é pensando também na sua vida. Tá certo? Então presta bem atenção, não sai daí e em seguida fique para ouvir nosso secretário de Educação, que vai te dar dicas fundamentais para as próximas semanas, para a sequência aí do seu estudo para o Enem, tá bom? Nosso encontro de hoje é sobre códigos e linguagens. Você sabe, você vai ter uma prova de 5 horas e meia para enfrentar num dia, né, códigos e linguagens e também a redação. São 40 questões de códigos e linguagens e 5 de língua estrangeira moderna. Então presta atenção. O pessoal fala assim, vai ter a prova de português. Que prova de português? Códigos e linguagens não é só uma prova de português. Códigos e linguagens envolve 5 saberes, 5 conhecimentos. Nós vamos ter a língua portuguesa, com a literatura, tá certo? Nós vamos ter a língua estrangeira moderna, e aí não se esqueça, cuidado com isso. Perigo, perigo, perigo. Tem gente que esquece de qual foi a língua que marcou na inscrição. Lembre-se se você marcou espanhol ou inglês, porque isso pode te atrapalhar bastante depois do seu resultado final. Cuidado na hora de fazer a inscrição e de lembrar no dia se você marcou espanhol ou marcou a língua inglesa. Educação artística, educação física. Sim, senhores, educação física, porque, afinal de contas, tem o código, né, a linguagem corporal. E também a questão de tecnologias. Ano passado, o Enem, o que caiu de questão sobre tecnologia informática. Não é que você precisa saber Excel, PowerPoint, conhecer as coisas. O que você precisa saber, né, é para que servem as redes sociais? Como é que ela vai impactar a sua vida? Então, esse ano, você vai se dedicar também ao estudo da tecnologia. Mas, professor, como é que eu vou me dedicar se eu estou sem aula? Não está sem aula? Como é que está sem aula? Não está com as aulas online? Tudo bem? Você não usa as redes sociais? Vamos, corre. Menos mimimi, mais ha-ha-ha. Vamos atrás de estudo, vamos tentar. Esse ano é um ano que você não pode escolher, não pode ter arrogância intelectual. Você não pode escolher o que te interessa, tudo interessa. O que cair na sua mão, você lê. Bula de remédio, jornal, o que cair na sua mão, você sai para ler. Tudo bem? Romance, revista, bora. Porque a gente percebeu no ano passado uma mudança fundamental na prova do Enem. Que foi qual? Foi uma prova de muita interpretação de texto. Caiu pouquíssimo, assim, sabe conteúdo? Gramática quase não caiu. Literatura, eu sou professor de literatura. Fiquei uma decepção triste. Quase não caiu, sabe, teoria da literatura? O que caiu foi texto. E um texto com vocabulário lá em cima. Então, cada vez mais a prova do Enem é uma prova de interpretação de texto. Então, esse ano, o que cair na sua mão para você ler, você vai ler. Fica claro? Tudo bem? Então, presta atenção. Porque existe hoje uma visão de que tudo nessa vida é um texto. Quando me convidaram hoje para vir aqui, eu pensei na roupa, fui cortar meu cabelo, dar um tapa no cabelo, tá certo? Lá, passar a régua, tá certo? Por quê? Porque é um código, você está me analisando. Tudo nessa vida é um texto. Vamos lá? A comida básica do brasileiro é arroz com feijão. Só que, estranhamente, nos supermercados, arroz com feijão está sempre lá no fundo do supermercado. Para quê? Óbvio. Para que é isso? Para você passar por todo o supermercado e comprar o que não precisa. Você precisa ler o texto, que é o supermercado. Bem, quem já veio para São Paulo, capital, sabe como é que é. Na escadaria do metrô, existe um texto subentendido. Tá sem pressa? Fica à direita. Porque se você ficar parado na escada rolante à esquerda, vão te dar cotovelada, vão te xingar, baforada nas suas costas, mas não está escrito em lugar nenhum isso. Você precisa entender a vida. Tem gente que não sabe ler o texto, atravessar a rua. Tem 500 chances para atravessar a rua, 500 chances. Na pior chance, a pessoa atravessa. A pessoa é louca, tá certo ou não? E aí você não sabe ler a vida, bebê. Tem gente que não sabe ler a vida, ver as pessoas. Teu namorado, o teu crush já mandou mais de 500 sinais que não quer você, bebê. Canta para subir, a fila anda. Você nem entrou na faculdade, bebê, toca para correr. Tá certo ou não? E tem gente que não sabe ler o texto, tá certo? Que é, né, o esporte. Vou pegar o esporte. Quem que é o jogador mais importante numa partida de vôlei? O levantador.
Ele tem que, durante o jogo, perceber, é na ponta, é na saída, o que eu faço? Tudo na vida é um texto, tudo na vida é um texto. Por isso que tem o Códigos e Linguagens, não é uma prova de português. Você vê que tem muito conteúdo para você estudar, mas é muito mais uma questão de intuição, de maturidade, de intuição, às vezes, do que conteúdo mesmo. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo de uma questão de esportes. Então, eu queria que você desse uma olhadinha aí no que você está vendo na sua tela. Foi uma questão que caiu no Enem, sobre o voleibol. Então, nós temos 3 fotos aí, tá vendo? Se você reconhece um pouco do jogo de voleibol, né? O primeiro é um sacador, o segundo está com a manchete recebendo a bola, e ali a gente tem, né, um bloqueio. Bloque, pá, na cara da pessoa. Vamos ler juntos? O voleibol é um dos esportes mais praticados na atualidade. Está presente nas competições esportivas, nos jogos escolares e na recreação. Nesse esporte, os praticantes utilizam alguns movimentos específicos, como saque, manchete, bloqueio, levantamento, toque, entre outros. Na sequência das imagens, identificam-se quais movimentos. E aí você tem 5 alternativas aí. A gente tem uma dinâmica aqui, não dá para a gente ler tudo, mas vamos pensar um pouquinho. Sacar a bola é para lançar a bola para o outro lado. Concorda comigo ou não? Quando eu faço assim, é recepção da bola. E se eu estou cortando, eu estou bloqueando. Concorda comigo? Vamos ganhar tempo? Olha lá. Sacar e colocar a bola em jogo, tudo bem? Defender a bola e realizar a cortada como forma de ataque. Tudo bem? Porque a cortada também é um ataque. Tá certo? Então, veja só, ele está cortando, mas o outro está bloqueando. Mas a bola está do lado de cá ainda do jogo. Então, eu preciso ler a imagem, porque uma fotografia é um texto. Ficou claro, meus amigos? Muito bem. Vamos ver mais uma questão que pode cair de educação física? Está ali, ó. Conceitos e importâncias das lutas. Antes de se tornarem esportes, as lutas ou as artes marciais tiveram 2 conotações principais. Eram praticadas com o objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico, como concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência, ora para a defesa pessoal, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Bom. Então, as artes marciais não foram só uma luta, era uma filosofia de vida. A pergunta é, um dos problemas da violência, que está presente principalmente nos grandes centros urbanos, então veja, é ler a cidade, tá certo? São as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas... Ora, ele disse no texto, você vai ler o texto, ele disse que o texto servia para defesa, mas também tinha um caráter filosófico. Portanto, se tornaram um esporte, mas eram praticadas como objetivo guerreiro, a fim de garantir a sobrevivência. O texto não falou sobre isso, falou sobre a filosofia também. Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos sobre o adversário. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão da sua disseminação pelo mundo. Se disseminaram pela necessidade de luta, pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. Ora. Tá certo? Ele está perguntando qual é, né, o que aconteceu com as artes marciais. É a letra D. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão da sua disseminação pelo mundo. As pessoas pegaram uma coisa que originalmente era uma coisa e transformaram em outra. Parou. Professor, eu teria marcado a B. Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação de caráter. Então agora você vai prestar bem atenção no tio Marcelo. Presta atenção. Quem já fez Enem, quem já testou e simulou, sabe, a gente sempre, absolutamente sempre, fica entre 2 questões. E aí, né, a gente às vezes é azarado e marca sempre errada. Por que você fica sempre entre 2? Porque é muito comum no Enem acontecer o seguinte, você tem uma resposta que é 100% verdadeira e uma que a gente brinca que é 120% verdadeira. Por que ela é 120% verdadeira? Porque ela é verdadeira, só que ela não está no texto que foi apresentado. Tem que tomar muito cuidado com isso no Enem. Você vai se prender ao texto, e isso é a sua âncora e a sua salvação. Então, vamos dar um exemplo? Imaginemos que nós temos no Enem um texto que fale sobre uma apresentadora de televisão X, determinada. E você sabe que essa apresentadora é diabética, mas isso não está no texto. E aí uma alternativa fala assim, é fulano de tal, vírgula, que é diabética, papapá. É verdadeira essa questão, essa resposta, mas ela não está no texto. Você vai se prender ao texto, sempre ao texto. Foi claro? Então você já percebeu que é uma prova de leitura. Você precisa desenvolver a dinâmica da sua leitura. Tudo bem? Começar a ler um pouco mais rápido. Treina, você tem meses aí de preparação. Vai lendo. No que cair na sua mão, você lê. Tá certo? Muito bem. Temos que pensar também em códigos, né, ligados à tecnologia. Como eu te falei no passado, a prova foi absolutamente, né, pensada nisso. Na tecnologia, nas redes sociais. Você conhece muito bem isso porque você vive o dia inteiro com o seu celular na mão. Por exemplo, né, uma vez, você tem que saber o que é Twitter,
De novo, você pode não usar, mas tem que saber o que é o Twitter, tem que saber o que são as redes sociais, né? Tem uma que é mais para textão, você sabe qual que eu estou falando, tem uma outra que é mais para a gente apresentar um lado que às vezes é meio fantasioso da nossa vida, mas é para você apresentar o que você quer que você é ou quer ser, tá certo? Muito bem. Na Academia Brasileira de Letras, o que ela fez? Sabendo, né, que hoje em dia as pessoas têm essa coisa do texto muito rápido, fez um concurso. Qual concurso? Para escrever um conto, um microconto, em forma de Twitter. Meu Deus do céu, um Twitter tem 140 caracteres. Como é que você conta uma história em 140 caracteres? Foi um concurso da Academia Brasileira de Letras. Então, veja, é a academia reconhecendo, tá certo? Que o Twitter é uma forma de comunicação e de expressão. Sintética, mas é. E aí, esse aqui ganhou. Vamos ver quem ganhou? Foi a Bibiana Silveira. Ela disse assim, toda terça ia ao dentista e voltava ensolarada. Contaram ao marido sem a menor anestesia. Foi achada numa quarta, sumariamente anoitecida. Toda terça ela ia para o dentista e voltava ensolarada. Deu para entender, né? Tem uma metáfora aqui. Voltava meio alegrinha, tal, né? Contaram para o marido. E o marido, sem a menor anestesia, né? Contaram para ele sem anestesia. E aí o que aconteceu? Ela foi achada numa quarta-feira, sumariamente anoitecida. Está cheio de linguagem aqui poética. Não é porque o texto é curto, é sintético, não é porque é uma rede social moderna que eu não posso continuar usando da linguagem literária. Tudo bem? Interessante isso, né? Como ela foi ao dentista, ele usou um campo semântico dentro da questão do dentista, anestesia. Tudo bem? E aí a questão é que ela vinha toda ensolarada, mas aí o marido vai agir e ela vai ficar anoitecida. Fique aqui registrado que a gente é contra a violência contra a mulher, tá certo? Mas deu para entender. Sintético, mas literário. Não é porque é sintético que não pode ser texto, né, interessante e da literatura. Muito bem. Outra coisa que a gente tem hoje na tecnologia são as nuvens de palavras. Hoje a gente tem um recurso que é você, né, pela nuvem de palavras, você consegue entender qual é o assunto ou o que predomina numa determinada área de conhecimento. Dá uma olhadinha. Sempre, primeira coisa que você tem que perceber, as letras que são maiores são as palavras que você usa mais. Tudo bem? Então, só de bater o olho numa nuvem, então uma questão cara do Enem. Eles colocam uma nuvem e vão te perguntar qual é a profissão da pessoa, qual é a cosmovisão, a visão de mundo da pessoa. Olha aqui, só pelas palavras, né? Unção, agir, Jesus, obras. Provavelmente é uma pessoa, né, que frequenta uma igreja cristã. Tudo bem? Agora dá uma olhada na próxima nuvem. Dá uma olhadinha? Aí é interessante, né? Porque eles fizeram a formação de uma pessoa dançando. Novinha, pam, tá certo? Ai, 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 chão, chão, chão. Tudo bem? Já matou a charada, né? Tudo bem? Já pegou? Claro que você entendeu o que é o funk. Tudo bem? Então, pela nuvem de palavras, eu sei qual é a área de conhecimento. E se a palavra é maior ou menor, é porque ela usa mais aquela palavra. Tudo bem? Então, a gente precisa começar a entender e reconhecer que tudo é um texto. E aí, eu preciso prestar atenção em algumas questõezinhas que eu já vou apresentar para você. Muito bem. Falei do funk, né? Marcelo, você gosta de funk, Marcelo? Bebê, a gente vai até o chão, né? Porque as pessoas acham que derrubam a gente, mas mal sabem eles que a gente vai até o chão. Funk é muito do seu universo. Pode cair a letra de um funk. E, professor, e funk é cultura? Opa. Não é a cultura erudita, mas é cultura. E aí, vamos falar um pouquinho de cultura? Existe patrimônio tangível e patrimônio intangível. Existe patrimônio material e patrimônio imaterial. Então, presta atenção. Por exemplo, a gente está no estado de São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem alguns patrimônios intangíveis. Você aí do interior de São Paulo, nós temos aquela dança famosa que é o catira. Você aí da região de Tatuí, pessoal da região de Jales, Votuporanga, você tem o catira, que é uma dança em geral masculina. Hoje já se aceita mulheres, mas é uma dança tipicamente paulista. É um patrimônio imaterial do povo paulista. Para quem não sabe, sim, senhores, eu fui presidente de uma escola de samba aqui do Grupo Especial de São Paulo, chamado Unidos de Vila Maria. Hoje sou diretor da gloriosa Unidos de Vila Maria. Tudo bem? O carnaval, o samba paulista, hoje é patrimônio do estado de São Paulo. Tudo bem? Quer mais um patrimônio do estado de São Paulo? Um prato chamado virado à paulista. Você é muito jovenzinho, você não entende disso. Nos restaurantes, em geral, tem um cardápio já fixo. Toda segunda é virada paulista, toda terça é bife à rolê, toda quarta é feijoada, toda quinta. E o virada paulista é um prato que é paulista. É bisteca, mais couve, mais banana, mais não sei o quê, mais linguiça. Hoje é patrimônio imaterial do povo paulista. Já ouviu falar daquele bolo de rolo? Que é né, uma massa, tem mais recheio do que massa. Pois então, aquilo é patrimônio imaterial do povo pernambucano. Mas, Marcelo, você não come? Não é material? Então, mas não é o bolo de rolo que é o patrimônio, é o saber fazer o bolo de rolo.
Tudo bem? Então veja só. São Paulo acabei de dar. Catira, né? O samba, o glorioso, a gloriosa Unidos de Vila Maria, o Virada Paulista. Então vê lá. Carnaval é reconhecido como patrimônio imaterial do estado de São Paulo. A decisão é do CONDEFAT. Muito bem. Vamos pegar o Rio de Janeiro? Patrimônios do Rio de Janeiro, imateriais, para você ver como é uma coisa bem ampla. Olha lá, a banda de Ipanema, o cordão da Bola Preta, o cacique de Ramos, que é do Carnaval. Tudo bem? Um fotógrafo lambi-lambi. É comum nas praças do Rio de Janeiro, um tripé e o cara tira foto. É uma coisa da paisagem carioca. Ou quem já foi à praia no Rio, quem ainda não foi, irá um dia, tá certo? Lá tem os famosos, uma marca de biscoito, tá certo? E o chá. Esse biscoito e esse chá é patrimônio imaterial do carioca. E o funk, bebê? Pois é, senhores. O funk hoje é patrimônio imaterial do povo carioca. Você pode colocar horários para o baile funk, criar regras para disciplinar, mas proibir o baile funk você não pode mais, porque o funk hoje é patrimônio carioca. Patrimônio material, patrimônio imaterial. É bem amplo o patrimônio imaterial. Vamos ler uma questão? Vamos lá? O modo artesanal de fabricação do queijo Minas foi registrado nesta quinta-feira como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O veredito foi dado numa reunião de conselho realizado no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do conselho ressaltou que a técnica artesanal de fabricação do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Morei 25 anos em Minas Gerais, mudei para São Paulo. Montei uma fábrica de queijo, eu faço queijo igualzinho o mineiro. Eu posso chamar de queijo ricota, queijo branco, você chama do que você quiser. Queijo mineiro é o de Minas Gerais, tudo bem? É patrimônio do povo mineiro. Saber, então não é o queijo, é o saber fazer o queijo, que você não pega na mão. É um patrimônio imaterial ou intangível, que você não tange, tudo bem? Muito bem. Qual desses 5 exemplos, então, isso é uma questão do Enem, qual desses 5 exemplos também é um patrimônio imaterial? Vamos ver? Eu tenho um sítio arqueológico ali na ilha de Florianópolis, tá certo? Eu tenho esse calçamento, né? Esse patrimônio, esse conjunto, né, urbanístico lá em Ouro Preto. Eu tenho esse quadro famoso, tá certo? Sobre o Tiradentes. Tem essa igreja no Rio de Janeiro e tenho lá uma mulher fazendo uma panela de barro. Qual desses 5 parece com o ato de fazer o queijo? Obviamente que está fácil. Concorda? Olha lá. Tudo bem? Não é a panela de barro, é saber fazer a panela de barro, que é patrimônio imaterial do povo capixaba. Porque lá no Espírito Santo, né, eles adoram cozinhar, a famosa muqueca de panela de barro. Tudo bem? Quem é aí descendente de capixaba sabe o que eu estou falando. Então está ficando claro, gente? Patrimônio imaterial é bem amplo, mas também é necessário saber ler a vida para saber o que é patrimônio de um povo. Vamos pegar aqui São Paulo, capital? Quero falar agora com os nossos estudantes aqui paulistanos. O jeito de falar da Moca. Existe hoje, né, um pessoal lutando para que o sotaque da Moca, ora meu, pelo amor de Deus, me estava andando ali pela Paz de Barros, eles falam meio italianado, tá certo? O jeito de falar da Moca vai ser patrimônio imaterial do povo paulistano. Tudo bem? Viu como é ampla a questão? Vamos ler mais um? Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas, em diversos outros aspectos e manifestações transmitidos oral ou gestualmente recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. Qual das figuras abaixo retrata o patrimônio material da cultura? Vamos lá? Eu tenho então a estátua do Cristo Redentor, eu tenho o Pelourinho, eu tenho a festa de Bumba e o Boi, as cataratas de Iguaçu e as pirâmides de Gizé. Vamos lá? Qual que é o patrimônio imaterial aqui? É a festa do Bumba Meu Boi. Tudo bem? Professor, sabe o que eu estou pensando aqui? Eu nunca tinha visto essa matéria e consegui responder. Você está vendo por quê? Coloquei essas duas de propósito para você entender que é uma questão de interpretação de texto. Muitas vezes a resposta, o que vai te dar instrumentos, mesmo que você não tenha tido isso na escola, tudo bem? Vai estar no enunciado. Menos mimimi e mais ha-ha-ha. Bora que é interpretar texto. Muitas vezes a resposta está no enunciado. O problema é que você, às vezes, não consegue ler com rapidez. Então, vamos treinar esses meses? Lê. Às vezes, é problema de vocabulário, precisa aumentar o seu vocabulário. Tudo bem? Inventaram uma coisa muito chata, quer dizer que o dicionário é o pai dos burros. Eu não sei, eu queria pegar essa pessoa e dar uma surra com um gato morto até o gato miar. Dicionário não é o pai dos burros. Dicionário é para nos ajudar. Não entendeu uma palavra? Grifa a palavra. Vai ao dicionário. Ampliar o vocabulário. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, mas professor, o que está perguntando nessa questão? Aí você explica, a pessoa, mas é isso que estava perguntando, eu sabia. Você sabia a resposta, mas não entendeu a pergunta. Está faltando o quê? Vocabulário. Bora aumentar o vocabulário. Tudo bem? Bom, vamos lá. Marcelo, você falou que é professor de literatura.
E aí, você já falou de esporte, você já falou de arte, de patrimônio? Pois então, porque a gente hoje é professor de códigos e linguagens. Então presta atenção. O que a gente pressupõe na literatura? Vamos lá? Escola normal, do primeiro colegial, vai do trovadorismo até o romantismo. Segundo colegial, vai do realismo até o pré-modernismo. Qual é a matéria do terceiro colegial? A matéria do terceiro colegial é o modernismo. Então a tendência é cair mais, isso é estatística, a tendência é cair mais coisas do modernismo. Então você que está estudando sozinho por conta, que está sendo um aluno autônomo, tá certo? Você vai dar foco, pode cair uma questãozinha do barroco aqui, pode cair uma questãozinha do arcadismo acolá, mas o foco da prova é o modernismo. Bora estudar os autores do modernismo, tudo bem? Interpretar a poesia. E aí, meninos, o escritor ele quer ser entendido, o escritor ele quer ser entendido. Então ele fica assim, olha para mim aqui, tô aqui. Ele mostra alguns sinaizinhos para você. E aí você, leitor, tem que ser capaz de enxergar esses sinaizinhos. Porque se você não enxergar os sinaizinhos, tudo bem? Você não consegue interpretar. Então presta atenção, vamos hoje tentar ver isso. O que eu posso olhar num texto para melhorar a minha interpretação de texto? O que eu olho lá, o que eu busco, professor, para melhorar? Quais são os instrumentos que potencializam a minha capacidade de interpretação? Vamos de novo? Hoje é uma aula inicial, tá certo? Inaugural desse foco que nós vamos ter no Enem. Quero lembrar novamente, você que chegou atrasado, ai. Não se esqueça que daqui a pouco o nosso secretário de Educação do Estado vai entrar com vocês, né? Rocieli Soares vai falar com você para explicar qual é esse projeto. Vamos focar no Enem, vamos arrebentar o Enem. Para cima deles, bebê, para cima deles, tudo bem? Vamos ver então o que a gente pode potencializar na leitura de um texto? Vamos lá. Primeira coisa, um escritor pode potencializar, chamar a sua atenção, ficar, ei, olha para mim aqui, leitor, com a questão do campo semântico. Aliás, você pode usar isso numa redação. Sim. Imagine que a sua redação é sobre a saúde no Brasil. Pandemia, com certeza, você já sabe, né? Vai cair peste negra, vai cair um monte. Comece a estudar as pandemias que já teve no mundo aí, porque com certeza, qualquer vestibular que está ligado no planeta Terra vai falar de pandemia. Vamos lá? Seu texto é sobre saúde. Você pode, então, usar, para o texto ficar mais interessante, com coesão, termos da saúde. Que a saúde brasileira está respirando sobre aparelhos, que precisa levar uma injeção de ânimo, porque ela está na UTI. O remédio para esse problema, percebeu que eu usei palavras do próprio campo semântico da questão da saúde para falar da saúde? Da coesão no texto. Você vai escrever um texto sobre a luta para o primeiro emprego. Você sabe que é uma batalha, não é fácil correr atrás de um trampo. Concorda comigo? Você vai usar palavras da guerra. Ou o lugar onde você está procurando o emprego é o campo de batalha, é a trincheira. A pessoa que está lutando, disputando com você a vaga é seu inimigo. O seu currículo são suas armas. Percebeu? Eu pego um campo semântico e escrevo todo o texto usando esse campo semântico, da coesão, deixa o texto mais interessante. Então isso pode ser usado por você, escritor, e você, leitor, procurar isso no texto, para deixar o texto mais interessante. Vamos lá? Outra questão que eu posso usar, a questão da conotação e denotação. Ora, você sabe disso. Literatura é conotação ou denotação? Ih, Marcelo, esqueci. Ei, para. Conotação, C de criação. Denotação, D de dicionário. Literatura é criação ou é o pé da letra que está no dicionário? Criação. Então, procurar os sentidos conotativos é importante para você. Por exemplo, né? Aquele famoso poema, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Vamos lá? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Ah, Marcelo, pedra é obstáculo. Se fosse só obstáculo, eu podia colocar assim, então, no meio do caminho tinha um pedágio no meio do caminho. No meio do caminho tem uma porteira, tem uma porteira no meio do caminho. No meio do caminho tem um hipopótamo. Junto com a pedra veio muito mais coisa. Pedra é fria, pedra é dura, pedra é sólida, ele tem um problema que é sólido, ele pega na mão, é concreto. Pedra é intransponível, pedra é incômoda. Olha quantas coisas vêm juntas. Você, às vezes, vai mal na interpretação de texto porque dá uma certa preguicinha. Você encontra a primeira comparação, a questão da conotação, você já desencana. Vamos lá, seus olhos são esmeraldas. Marcelo, é verde. Mas se fosse só verde, então eu podia colocar assim, seus olhos são 2 sapos. Seus olhos são 2 bandeiras do Palmeiras. Junto com o verde vem beleza, vem brilho, vem raridade, vem valor. E quanto mais você aprofundar buscando essas camadas, mais interessante fica seu texto. Resumindo, você está vendo que é trabalhoso. É trabalhoso, mas é prazeroso. É trabalhoso, mas é prazeroso. Ler não é juntar letra B mais A, Bá, T mais U, Tu. Ler é você aprofundar e buscar essas camadas. Não se esqueça, a prova é basicamente interpretação de texto. Muito bem.
Estou falando disso para falar da metáfora. Um escritor, uma das bandeirinhas que ele usa, ó, leitor, olha para mim aqui, olha para mim, é através das metáforas. Tudo bem? Então veja só. Tem uma música famosa do Nando Reis, uma das minhas músicas prediletas. Ele chama Luz dos Olhos. Põe os meus olhos em você, se você está. Dona dos meus olhos é você, avião no ar. Ela é para ele um avião no ar. Meu Deus do céu, avião no ar. Vamos lá, meninos? Passa o avião, o que você faz? Você está olhando para mim? Está me vendo? Ó, ó. Vamos de novo? Avião no ar, olha para mim, ó, ó, ó. A pessoa que eu amo tem 500 pessoas no pátio do colégio. Você só foca naquela pessoa. É um avião no ar. Vamos lá? Dia para esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Como é que é o chão do mar? Lá embaixo é frio, muito frio. O dia que você não está, não tem calor. Lá embaixo é escuro. Lá embaixo, tá certo? Não tem vida, não tem oxigênio. Olha quantas metáforas. Quanto mais eu buscar as metáforas, mais interessante fica a minha interpretação de texto. Conotação e denotação, metáforas, tá certo? Campo semântico. Outra coisa que ele pode usar, o campo imagético. O que é o campo imagético? Ele constrói todo o texto em cima de uma imagem. Vamos ver esse poema lindo, lindo, lindo de Mário Quintana, poeta gaúcho? Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu. Tá vendo o vento, né? Ficou girando, girando. Em torno do catavento, dancemos todos em bandos. Dancemos todos. Dancemos amadas, mortos, amigos. Dancemos todos. Até não mais saber-se o motivo. Até que as palmeiras tenham por sobre os muros florido. Ele está dizendo da passagem do tempo. Falou de amadas, falou de mortos. O tempo está passando. E aí qual é a ideia? A ideia é que tem muita coisa girando. Olha aí o poeminha. Ó o que aconteceu no poeminha. Ó, ó. Olha lá. Horas para fazer isso no PowerPoint, bebê. Horas. Olha lá. Levei horas para fazer isso. Levei uma surra do PowerPoint, mas eu fiz. Olha lá. Você acha que é só você que está se adaptando ao mundo novo? E a gente, professor, tudo velho, tentando descobrir como é que faz as coisas. Tudo bem? Palmas aos professores da rede pública, todos os professores que estão se matando, se desdobrando para aprender a mexer em aplicativo. A gente está se matando, bebê, mas ninguém segura a gente não. Olha lá. Tudo bem? Você viu a coisa girando? Girando, girando, girando. Olha lá. Lembra catavento, que lembra o relógio, que lembra o ciclo, que lembra a ciranda, que lembra redemoinho. Ele usou uma imagem para construir o poema inteiro. Nossa, professor, quantas coisas bacanas que o escritor pode usar. Não é só o escritor, você também escreve. Eu sei, você acha que eu não sei que você tem um caderninho aí enfiado numa gaveta com seus poeminhas escondidos? Você acha que eu não sei que tem aí o pessoal que participa do slam? Batalha de MC, hein? Tem umas meninas que arrasam no slam. Você acha que eu não sei? Olha lá, começa a usar isso nos seus poemas, nos seus textos. Bora, bora. Muito bem. Outra coisa que ele pode usar, os aspectos gráficos. Olha esse poema famoso. Pluvial, 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 fluvial, fluvial, fluvial. Pluvial é chuva, cai na vertical. E aí vai formando um rio na horizontal. Tudo bem? Quer mais um exemplo? Guimarães Rosa tem um texto maravilhoso chamado Miguelim. O Miguelim morava num lugar chamado Mutum. O Mutum era um lugar cercado de montanhas, tinha muitas montanhas. É um vale que tem muito rio, e lá ele vai aprender muita coisa, né? Lá ele vai sofrer o conto inteiro. O pai dele vai se matar, o cachorro dele vai embora. Um sofrimento doido, doido. No final do conto, um rapaz vem e fala assim, menino, você aperta muito a vista, porque ele fazia muito assim. E colocou os óculos no Miguelim, e o Miguelim enxergou melhor a vida. Tudo bem? A metáfora de que o menino, né, amadureceu. Por que o lugar chama Mutum? O lugar chama Mutum, dá uma olhadinha. Porque é um lugar cercado de montanhas. Olha os M's na ponta. Tem muitos rios. Tudo bem? Tem muitos rios. E ali ele aprendeu sobre a vida e a morte. Marcelo, para. Não, parou tudo. Para. Você não vai falar para mim numa sexta-feira que o cara pensou nisso. Por isso, bebê, que ele é o Guimarães Rosa e ele está na Wikipédia e no Google. E é por isso que você o estuda, tá certo? Porque ele faz uma coisa desse jeito. Quando o cara é bom, bebê, ele usa todos os recursos possíveis e imagináveis. E não é legal saber que isso existe? O que eu não me conformo é o seguinte, como é que você sabe que alguém faz isso e você não vai atrás de descobrir? Como é que alguém pode te enganar? Como é que alguém pode fazer uma coisa que você não entende? Antigamente, quando eu tinha a sua idade, faz uns 10 anos, mais ou menos, eu ia para o cinema, se eu não entendesse um filme, eu ficava louco. Eu ficava louco da vida. Hoje vocês começam a ver um filme, se você não entende, você vira as costas. Como é que você aceita que um ser humano fez uma coisa que você não entende? Tem que ir atrás, tem que ir atrás. Olha quantos recursos um escritor pode usar. E você, quando escreve seu texto, pode usar também. Tudo significa, tudo. Olha lá, vamos ver esse poeminha? Maravilhoso. Ronaldo de Azeredo. Solitário, solidário, soliário. Solitário, solidário, soliário. Solidário, solitário, soliário. Solidário, solidário, soliário.
Ora, 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 ora. O que ele está mostrando para você? Que a diferença de uma postura de solidão para uma postura de solidariedade é pequenininha. Tão pequenininha quanto uma letra, quanto um fonema. O D e o T. Ou em fonemas, o D e o T. Tudo bem? Para você sair de uma posição de solidão para solidariedade, de ir ao encontro ao outro, é dar um passo. Um passo tão pequeno quanto trocar uma letra. Tá, Marcelo, tá. Mas lá no final, o que aconteceu? Falhou a digitação? Não, é de propósito. Por que ele deixou ali aquela coluna aberta? Para você, leitor, preencher. E aí, qual vai ser a sua escolha? Você vai ser solitário ou vai ser solidário? Ou ele não falou, mas ele sabe o que ele quer. Ele sabe. Ele sabe qual é a sua que resposta ele espera de você. Por quê? Porque na última linha, o que ele fez na última linha? Solidário, solidário. É óbvio que ele quer que você continue solidário. Tudo bem? Então, quando o cara é bom, meus amores, todos os recursos possíveis e imagináveis. E quanto mais você conhecer esses recursos, melhor vai ser a sua interpretação de texto. Tá bom? Isso aqui foi um show de rock do U2. Ele escreveu isso aí em inglês, ó, coexiste. Tudo bem? Ou você conhece aqueles símbolos? O primeiro símbolo ali, né, é do Islã. A estrela de Davi é o judaísmo. E a cruz que remete ao cristianismo. Sim? A imagem anterior é de um show da banda irlandesa U2, cujo vocalista Bono Vox é reconhecidamente um artista de posicionamento crítico e que se envolve em várias questões atuais que preocupam a humanidade. O tema da imagem acima é, por que ele teria feito isso num show de rock? É uma crítica à supremacia cristã ocidental, é uma defesa do ateísmo, já que coloca grandes religiões no mesmo nível, apologia à tolerância religiosa, uma escala de valores entre as religiões, a mais importante é do Corão, seguida pela Torá e, por fim, a Bíblia. As cores remetem a rituais satânicos muito cultuados entre os roqueiros. Tudo bem? O que ele está pregando aqui? Ora, ora, ora. É claro que ele colocou os três no mesmo nível, na mesma palavra, na palavra coexistir, portanto, é a letra C. É a apologia, é a defesa da tolerância religiosa. Tudo bem? O gostoso do mundo é que ele é plural. Viva a pluralidade. Tudo bem? Muito bem. Quando o cara é bom, rapaziada, estamos na reta final, tá acabando, calma aí, segura aí. Não vai embora, hein? Em seguida a gente vai ter a live do nosso secretário de educação. Fica aí, não sai daí. Bom, se a gente pensar um pouquinho, o cara quando é bom mesmo, você viu? Vamos resumir o que eu falei até agora? Ele não se preocupa só com o que ele escreve, ele se preocupa com o como ele escreve. É o como ele escreve também. E é por isso que você vai mal na interpretação. Porque quando você vai interpretar, você só lê o que ele escreveu. Ô danadinho, é como ele escreveu também. É a forma e o conteúdo. Vidas Secas. Quem já leu Vidas Secas sabe, Vidas Secas não é um livro muito longo, mas não vai. Porque assim, calor, ponto. Vermelhidão no horizonte, ponto. Suor, ponto. Baleia olha, um verbo, ponto. Calor, ponto. Por que ele faz assim? Por que ele não fez assim, ó? Fabiano, lá, vírgula. Mas, lá, vírgula. Já que, lá, vírgula. Entretanto, lá, vírgula. Portanto, por que ele não fez isso? Porque se ele faz assim, ia ser uma frase que ia fluir. Como um rio. E essa não é a vida do sertanejo nordestino. A vida do sertanejo nordestino é no tranco, é truncada, é no soquinho. Vende o almoço para comprar a janta, vende o almoço para comprar a janta, vende o almoço para comprar a janta. Então ele fez um livro truncado. Marcelo, você vai falar para mim que o cara pensou nisso? De novo, é por isso que ele chama Graciliano Ramos, está no Wikipedia e no Google. Tudo bem? Você só faz o quê? Bate palma e faz assim. Tudo bem? Tranquilo? Quando o cara é bom, ele se preocupa com a forma e o conteúdo. E vocês, quando vão interpretar texto, só olham o que está escrito. Tem que olhar o como está escrito. Tudo bem? Muito bem. Dá uma olhadinha nesse poema aqui, ó. Pássaro em vertical. Cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá. Você viu? Cantava para lá, voava para cá. Cantava para lá, voava para cá. Ele está fazendo, né? O texto bater com a forma bater com o texto. Vamos lá? Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Ei, olha para mim, olha para mim. Se eu der um tiro no pássaro, pá, o que vai acontecer? Concorda que ele não vai cair assim? Ele cai primeiro na diagonal, certinho? Olha lá. Penas fofas, leves plumas. Ai, gente, só um minutinho. Mole espuma e um risco surdo, norte e sul. Tiro, pá! Depois o quê? Puf, cai. Agora, você viu que interessante? Esse formato acaba sugerindo o que para você? Um pelicano. Olha lá. Ele está fazendo a forma bater com o conteúdo. Quanto mais o cara fizer assim, mais legal vai ser um texto. Ou eu não estou dizendo que todo escritor faz isso. Estou dizendo que alguns escritores usam vários tipos de recurso. Então, o seu recurso de leitura não pode ser só assim, B mais A, T mais o tu. Bora ir atrás dos textos. Interpretação de texto. Essa é a chave para você se dar bem no Enem. Tudo bem? Bom, vamos ganhar um pouquinho de tempo, nosso tempo está acabando. Vamos falar de intertextualidade? Outra coisa que vai te ajudar.
Quando o cara é muito bom, ele faz referências, porque, meninos, nós não estamos sozinhos no mundo. Eu sou um acúmulo, né, de leituras que eu fiz. Eu não escrevo. Né? Mas se eu escrevesse, com certeza ia ter um pouquinho, uma pincelada de Clarice Lispector, uma pincelada de Guimarães Rosa, uma pincelada dos escritores que eu gosto, porque eles me formaram. Então a gente chama isso de intertextualidade. Você repara, você percebe que tem ali alguma coisa que vem de outro texto. E quanto mais por isso, quanto mais você lê, quanto mais textos você conhecer, melhor será a sua capacidade de perceber a intertextualidade. Vamos lá? Vocês conhecem esse famoso poema? Luxo, 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 formou a palavra lixo. Aqui tem várias críticas. Críticas ao consumismo, tá certo? Ou tem uma crítica aqui a você, né, desperdiçar, né, bens de consumo, gastar com bobagens, luxo, 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 formou lixo. Aí vamos inverter? Esse é do grande poeta, né, Augusto de Campos. Olha lá. Aí alguém fez um outro, que é luxo, 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 luxo. Com lixo, ele escreveu luxo. Lá, você viu? Vamos voltar? Olha o que o cara fez. Você percebe que não está escrito só luxo, né? Ele usou uma letra toda rebuscada, cheia de frescura. Cheia de, né? Não me toque, cheia de historinha. É uma letra rebuscada. É a forma conversando com o conteúdo. Aí o rapaz foi lá e fez uma obra de arte, que ele inverteu. Com, né, fardos de luxo comprimido, ele escreveu a palavra luxo. Há uma intertextualidade aqui. Tranquilo? Muito bem. Vamos quase terminando? Meninos, cuidado, né? Você precisa ser poliglota da língua. Você precisa aprender a ser poliglota. O que é ser poliglota da língua? Você tem que entender que você vai usar a linguagem dependendo do ambiente que você tiver. Por isso que ele pede para você ver as redes sociais, ver uma série de questões. Porque você precisa ser poliglota. Marcelo, agora eu não entendi. Como é que eu sou poliglota de uma língua só? E você não é, bebê? Vamos lá? Eu sou um. Então, o certo do errado e o errado do certo. Eu sou um. Quando eu vou escrever em redes sociais, bater boca, todo mundo sabe que eu sou professor de português. Por quê? Porque eu sou o único retardado que coloca ponto e vírgula, tudo certinho. Pessoal, você é professor de português. Na hora ele já sabe. Por quê? Porque tem lugar que você tem que ter uma linguagem mais solta. Então, às vezes, você tem o certo do errado e o errado do certo. O que seria o certo do errado? Vamos lá? Em certos ambientes, em certos tipos de texto, escrever errado está certo, porque a linguagem é mais solta. E em certos lugares, escrever certo é errado. Tudo bem? Vamos lá, um texto que é mais dinâmico, um bilhetinho, alguma coisa. Você vai ficar assim, por obséquio. Será que Vossa Senhoria poderia, a partir desse momento, tá certo? No que tange, urge, né? Tá certo, mas está errado. Então tem o certo do errado e o errado do certo. Pegou a brincadeira? Isso também você tem que ser capaz de interpretar. Para cada texto publicitário é um tipo de linguagem, no Twitter é outra linguagem, né? Cada rede social. A gente acabou de falar, né? Tem a rede social do textão e tem a outra que é só de fotografia. Cada um tem um texto. Muito bem. É o certo do errado e o errado do certo. Vamos terminar com o Oswald de Andrade? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Porque segundo a gramática, tá certo? Você não pode começar com uma próclise. Você tem que colocar depois do verbo. Para, né? Você vai falar para a pessoa, né? Ligue-me, por favor. Me liga. Então o brasileiro mesmo, ele usa assim, porque está errado, mas está certo, porque é o nosso jeito de ser. José de Alencar tem um texto que eu gosto muito. O José de Alencar ele foi muito criticado na época dele, porque falavam que ele escrevia errado. E por que ele escrevia errado? Porque ele usava o português do Brasil. Vamos lá? O povo que chupa caju, manga, cambucá e jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a nêspera? Você matou a charada, né? Jabuticaba, manga, frutas nacionais, tá certo? Nêspera, tá certo? Damasco vem de fora. Enquanto a gente chupa essa manga, chupa a jabuticaba, lá eles vão sorver a nêspera. Tem condições de a gente falar igual em português? Não tem. Cada lugar tem seu jeito, cada um tem sua linguagem. Você é jovem, tem sua linguagem. Tudo vale. Tudo é cultura, tudo é comunicação. O que a gente tem que fazer é saber onde a gente está. Para cada situação de comunicação, usar uma linguagem diferente. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse primeiro encontro. Hoje foi só uma introdução, tudo bem? Você vai ter excelentes professores que vão passar por aqui para te ajudar com cada uma das habilidades do Enem. Mas para conhecer essa programação, o que você vai fazer? Você vai beber uma aguinha lá rapidinho e vai voltar aqui para ouvir o nosso secretário de Educação. Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só falta um minutinho. Se alguém tem alguma pergunta para mandar para mim, deixa eu ver aqui. Alguém pode me ajudar? Porque eu acho que saiu aqui... Ah, não. Acho que não tem nenhuma pergunta, né?
Aula sem interação e moderação. Então tá bom. A gente, qualquer coisa, tá certo? Depois, acho que eles vão poder comunicar aí quem... Pode me procurar nas redes sociais, tudo bem? Eu adoro biscoito, tá bom? Procura nas redes sociais, muller.marcelo.vila.maria. Tá bom? Pode entrar no direct lá e conversar comigo. muller.marcelo.vila.maria. A gloriosa Unidos de Vila Maria. Porque você sabe, né, bebê? A gente vai sambar nos concorrentes, tá bom? Beijo no coração, sucesso, firme nos estudos. E até a próxima. Tchau, tchau.